Que bom estarmos aqui, gente. E aí nós estamos aqui na incumbência de trazermos uma palavra neste último culto do ano, 9h30 e pouco já. E nós estamos aqui para trazer uma palavra de esperança para você. O ano de 2022 vai ser o ano da frutificação. Frutificar foi aquilo que Cristo nos chamou para fazer. O Senhor, na sua oração sacerdotal, Ele disse que Ele nos escolheu para que nós vamos e demos fruto. Ele diz que nós não escolhemos a Ele, Ele diz que Ele nos escolheu. Nós não fizemos essa escolha, nós fomos escolhidos. E o Senhor nos chamou, nos capacitou e tem nos capacitado a cada dia, com um só propósito, que nós possamos frutificar. Mas o que é frutificar, gente? Já parou para pensar? Fomos chamados para frutificar, mas o que é frutificar? O escritor de Eclesiastes, no capítulo 3, é um texto muito conhecido. Ele vai dizer que tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. No versículo 2, na parte de B, ele diz assim: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mas eu peguei a versão da Bíblia Viva que diz assim: há um tempo certo para cada coisa. E aí na parte B do versículo 2 ele diz: tempo de plantar e tempo de colher. Mas entre o tempo de plantar e o tempo de colher, há o tempo de frutificar. Frutificar está exatamente no meio entre plantar e colher. Você colhe quando o produto está maduro, quando ele frutifica. Então, para haver uma colheita, precisa haver frutificação. Para você colher algo, você precisa frutificar. Não tem para onde correr. O processo natural é você planta, você frutifica e você colhe. Então, o processo natural da vida de todo crente é frutificar. Crente foi chamado para frutificar. Vira para o irmão que está do lado aí, de repente ele está querendo dormir, dá uma cotovelada nele aí, devagar, e diz para ele, ó: você foi chamado para frutificar. Você não tem outro objetivo que não seja frutificar. Fomos chamados para isso. Então existe um tempo certo para todas as coisas. Eu estou falando em plantar, eu estou falando em frutificar, eu estou falando em colher. Aí eu coloquei ali a definição de cada um deles. Vamos ler juntos? Coloca aí para mim, por favor. O que é plantar, primeiro? Plantar ou semear é um investimento futuro de algo prevendo o crescimento ou valorização dele. Do quê? Do investimento que você está fazendo. Então, quando você planta, na verdade, você está fazendo um investimento. Ok? Você está investindo em algo. Seja ele uma pessoa, seja ele um fruto, seja ele uma semente, seja o que for. Você está fazendo um investimento. O que é colher? Colher é receber o que se investiu, ou seja, recolher os frutos que se plantou. Você está recolhendo o investimento que você fez inicialmente. E frutificar é o mesmo que dar frutos, ou ter resultados positivos e favoráveis. Um investimento que deu certo, isso é frutificar. É recompensa do esforço empenhado e dispensado, ou seja, a recompensa do investimento feito. Isso é frutificar. A sua recompensa do que você plantou, quando frutifica, você está vendo o resultado. Antes de colher, você já está vendo aquele resultado. Isso é frutificar. Então as pessoas vão ver o resultado de cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, vai aparecer aqui, ele está numa situação muito interessante. Havia uma grande fome na Judéia, na Palestina,
E a igreja de Jerusalém estava passando por muita dificuldade financeira por causa da seca. E aí começa a se recolher em todas as igrejas da Ásia uma oferta para a igreja de Jerusalém e da Judéia. Só que a igreja de Corinto era uma igreja rica, uma igreja de posse, mas uma igreja extremamente miserável e mesquinha. Que o apóstolo Paulo tinha que mandar alguém lá para saber se realmente eles iam ofertar para os irmãos que estavam lá passando necessidade. Ou seja, farinha pouco, meu pirão primeiro. O amor fraternal, nada. E aí Paulo faz uma afirmação que aquele que semeia pouco também vai colher, aquele que investe pouco também vai colher pouco. Ele vai frutificar pouco, porque você não faz um investimento. Se você não investe, você não tem como colher. Se você não investe, você não tem como frutificar. É um processo natural. Não adianta querer sacar algo que você não investiu. Não adianta ir lá na poupança se você não colocou nada para sacar. Não vai ter nada para sacar, é um investimento. Você precisa investir primeiro, para depois fazer uma retirada. Então, o processo natural é esse. Nós estamos na proposta do ano de frutificar. Mas, pastor, frutificar onde? Em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor, quando Ele fala com o profeta Jeremias, e eu vou mudar a vossa sorte. O Senhor usa essa expressão diversas vezes nos textos bíblicos. Mudar a sorte do povo. E quando Ele está falando de sorte, Ele não está falando em jogar dado, em fazer uma aposta na Mega Sena. Não, Ele não está falando disso. Ele está falando em frutificar em todas as áreas da vida. Aonde você for, você precisa fazer investimento. Você precisa fazer investimento na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos relacionamentos com os seus vizinhos. Você precisa fazer investimento o tempo todo. Tudo que você faz é um investimento. Se você é casado e você dá um presente para sua esposa, você está fazendo um investimento. Se você paga o colégio do seu filho, você está fazendo um investimento. Você que é filho e seu pai está pagando o colégio para você, seu pai está fazendo um investimento sobre a sua vida. Mas o principal é que todo investimento ele precisa frutificar. Todo investimento ele precisa frutificar. Ele precisa dar um resultado. E aí nós vamos ver hoje a história de um homem que deu um resultado extraordinário. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia. Livro de Gênesis 26. Nós vamos ler uma história de um homem chamado Isaac. E aí nós vamos ver que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser obediente à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Vale a pena temer ao Senhor. Isaac é um homem que faz isso. Isaac viveu definitivamente o ano da frutificação. E aí Gênesis 26 conta essa história. O nosso versículo principal ali do nosso tema do ano que vem é Gálatas 6, parte B do versículo 7, que diz que aquilo que a pessoa semear, isso também ele vai colher. Então, quando você semeia, você colhe. Mas se você está se semeando bem, investindo bem, a colheita também vai ser boa. Mas se você está investindo mal, em uma terra ruim, o resultado não vai ser favorável. Então você precisa seguir parâmetros. E aí nós vamos ver na vida de Isaac, Isaac seguindo esses parâmetros. Gênesis 26, versículo do 1 ao 4 diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrou-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e eu serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Versículo 6 diz assim: Isaac, pois, ficou em
Ele recebeu uma ordem. Mas o que diz o versículo 1? Que havia fome naquela terra. E, rapaz, aí o negócio fica estreito. O Senhor manda ficar num lugar onde tem fome. O Senhor manda ficar num lugar que está no perrengue. O Senhor manda ficar numa empresa que está quebrada. Parece contraditório. Havia fome naquela terra. Mas o Senhor fala para Isaac: fica aí. As circunstâncias eram contrárias. À vista havia seca, havia escassez naquela terra. Mas a palavra do Senhor era: fica aí. Porque aí, no lugar da adversidade, eu vou abençoar a sua vida. Aí, no lugar da seca, eu vou abençoar a sua vida. Aí, onde tudo parece ruim, eu vou abençoar a sua vida. Aí, onde está em crise, eu vou abençoar a sua vida. Aí, onde essa empresa está quebrando, está falindo, eu vou abençoar a sua vida. Não sai daí, o Senhor falou com Isaac. A visão era contrária, mas a palavra do Senhor era: fica aí que eu vou te abençoar. E aí o versículo 6 é o versículo chave aí. Isaac obedeceu. Ele obedeceu a palavra do Senhor. E aí nós vamos ver alguma coisa. Obedecer o Senhor e esperar no Senhor. E esperar em Deus não significa ficar parado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim, ó: obedecer a Deus, esperar em Deus, não significa ficar parado. Tem gente que acha que esperar em Deus é botar uma rede e ficar deitado. Isso não é esperar em Deus, não. Isso é vagabundice, gente. É outra coisa. Esperar em Deus não é isso, não. Chama vadiagem, vagabundice, qualquer coisa desse tipo. Isso não é esperar em Deus. Olha só como é que Isaac espera em Deus, versículo 12. Olha o esperar em Deus, o que é. Versículo 12. Isaac estava esperando em Deus, mas diz o que é versículo 12? Isaac semeou naquela terra. Opa, Isaac estava trabalhando. Estava aguardando, esperando no Senhor? Sim. Mas continuou produzindo, continuou investindo. Mas, pastor, não havia seca na terra? Havia, mas a vontade do Senhor é que ele prosperasse mesmo na época da seca. Isaac não fez corpo mole. Ele continuou investindo. Porque se o Senhor diz que vai abençoar, ele vai abençoar. Pastor, tem uma crise, não vou procurar emprego não. Larga de ser vagabundo, rapaz. Tem crise, está difícil, mas não é impossível. Tem um ditado que ele é bom. Deus ajuda quem se prepara, gente. Ah, não, pastor, não acredito nisso não. Não? Não estuda não. Lá para outubro ou novembro que tem o Enem, gente. Pessoal que estuda aí, outubro ou novembro? Novembro? Não adianta estudar para o Enem quando chegar em novembro não, gente. Você tem que começar a estudar agora. Tem que começar a se preparar agora. Não adianta. Primeiro que você já tem que se inscrever antes. Antecipadamente. E tem que estudar antes. Não adianta estudar em novembro para fazer a prova em novembro. Você precisa investir em conhecimento. Então precisa se antecipar. Esperar no Senhor não significa ficar parado. Foi o que Isaac fez. Isaac investiu mesmo na adversidade, mesmo na terra seca. Ele plantou. Então repete aí comigo. Esperar em Deus não significa ficar parado. Segunda coisa, estar em obediência a Deus não nos isenta das perseguições. Pastor, estou fazendo tudo certo, estou debaixo de obediência, Deus falou para mim fazer um negócio, eu estou fazendo, Deus mandou para abrir uma loja, eu estou abrindo, e está... Pastor, está dando tudo errado, pastor. Fiscal foi lá querendo uma pratinha, estão querendo fechar meu negócio, está dando tudo errado, pastor. Queridão, bem-vindo ao mundo real. Para Isaac não foi diferente, o Senhor falou, eu vou te abençoar, eu sou contigo. Perseguição. Olha só, versículo 14 diz assim, tinha ovelhas e boi em grande número de servo.
de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Isaque entrou como forasteiro na terra, no tempo da seca. No final do ano, o rei diz para ele: mete o pé daqui, porque tu está mais poderoso do que a gente. No tempo da adversidade, Deus abençoou o camarada, que até os outros olharam e falou assim: não dá para competir contigo não, velho. Vai daqui, porque você está mais poderoso do que a gente. Daqui a pouco você vai tomar meu lugar, vai querer minha coroa, vai assumir meu posto. Então, quando nós estamos em obediência ao Senhor, não significa que nós vamos ter vida boa, vida fácil não. As oposições vão se levantar, mesmo estando debaixo de obediência. Às vezes começa a dar tudo errado, e a gente pensa assim: cara, será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, Isaque não estava em pecado, não estava fazendo nada errado não, ele estava em obediência. Mas as oposições se levantaram. As perseguições vieram, mas Isaque continuou obedecendo ao Senhor. E aí o terceiro ponto nosso: diante das perseguições e da crise, continue investindo, continue trabalhando, continue produzindo. Versículo 17, 18 diz assim: Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que o seu pai havia dado. Isaque não parou de produzir, Isaque não parou de investir, Isaque não parou de trabalhar. Ele estava esperando no Senhor, estava debaixo de obediência, mas ele não estava descansando. Ele continuava investindo. E aí é o seguinte, essa atitude de Isaque, olha o que vai acontecer no versículo 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Sabe o que é isso? A sua atitude diante das adversidades vai animar outras pessoas a tomarem a mesma atitude. Aquilo que você fizer diante da adversidade, você vai ser referencial para outros. Você, como crente, que só vive reclamando, só vive lamentando, querido, você vai influenciar quem? Ninguém. Você que tem o Deus Todo-Poderoso, você que crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, só vive reclamando, só vive lamentando, só vive dizendo da crise, você vai influenciar quem? Vai influenciar ninguém. Você precisa acreditar que Deus continua fazendo milagres. Você continue falando isso, você continue verbalizando, mesmo que pareça fora do tempo. O Senhor, no tempo certo, Ele vai mostrar a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem. E nós que servimos o Senhor, seremos abençoados. Isso é um princípio, Deus não pode mudar o seu princípio. Assim como Ele foi com Abraão, assim como Ele foi com Isaque, Ele é comigo e com você. Deus permanece o mesmo. Continue investindo mesmo no tempo da crise. A sua postura, a sua atitude vai estar contagiando outros, vai estar impactando a vida de outros, as pessoas vão ver a diferença na sua vida. E aí continua. Se estão tentando te paralisar, continue investindo. Se estão tentando puxar seu tapete lá na empresa, continua investindo. Continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Você é pago para fazer algo na empresa. Você não é pago, querido. Quem tem carteira assinada aqui? A sua carteira assinada é assinada pelo quê? Pelo seu trabalho ou pelas horas que você trabalha? É pela hora que você trabalha. A hora é tão valiosa que você ganha por hora. Você não ganha por serviço feito, gente. Você ganha por hora. Então, cada minuto que você se atrasa na sua empresa, você está roubando do seu patrão. Cada dia que você sai antes do horário, você está roubando do seu patrão. Você é ladrão.
Porque você está recebendo pela hora, não pelo serviço, a não ser que você seja uma empreitada. Então nós precisamos ter cuidado. Quando nós chegamos atrasados, nós estamos roubando. Se nós não compensarmos lá no final, nós estamos defraudando. E o Senhor não tem pacto com ladrão, não. O Senhor tem pacto com quem é fiel, porque Ele é fiel. Então Isaac estava todo certo. Isaac estava obedecendo ao Senhor, fazendo as coisas, investindo, trabalhando. E aí diz assim, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Mas quem cavou os poços foi servo de Isaac. Mas os caras vieram brigar com eles. Por isso se chamou aquele poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele e cavaram outro poço. Os camaradas não pararam não, taparam esse, tomaram esse da gente, vamos cavar outro. Continua investindo, continua fazendo a sua parte. Não para, não cessa. Continua trabalhando. Cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Aí vem o nosso ponto final. Na sua perseverança, Deus vai agir a seu favor. Vira para a pessoa que está ao lado aí e diz para ele, ó, na sua perseverança, meu irmão, na sua perseverança, minha irmã, Deus vai agir a seu favor. Fala de novo, na sua perseverança, Deus vai agir a seu favor. Continue investindo, continue plantando, continue trabalhando. Na sua perseverança, Deus vai agir a seu favor. Você, neste ano de 2022, você vai frutificar, porque essa é a vontade de Deus. Não tem para onde fugir. Isaac continuou perseverando, trabalhando, cavando poços. E aí no versículo 22 diz assim, partiu dali, entraram em conflito, brigaram, querem tomar água, não tem problema não, porque eu sou abençoado de Deus. Aonde eu vou, a mão do Senhor vai me seguindo. E aí no versículo 22, partindo dali Isaac, cavou ainda outro poço, e com esse não houve conflito. E aí continua, deu o nome de Reobote. E ele disse, porque agora o Senhor abriu um espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra, na terra da seca, na terra da escassez, na terra da diversidade. Deus vai nos fazer prosperar. Deus vai fazer igual José, Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, na terra da minha angústia. Deus mudou a minha sorte. É isso que Deus quer, que nós continuamos crendo e acreditando. Tem bênçãos de Deus para nós nesse tempo. Esse é o tempo da frutificação, é o tempo da abundância de Deus. Isaac creu no Senhor e na palavra dele. Não retrocedeu, continuou investindo, continuou trabalhando. E aí, tem um tempo de que Deus vai agir a nosso favor. E esse tempo é agora, esse tempo é hoje. E aí a palavra Reobote lá no hebraico diz, é lugar de amplitude, é lugar de crescimento. É lugar onde Deus vai nos fazer crescer. É lugar que Deus vai nos fazer prosperar. Eu não sei o que você tem planejado para o próximo ano, eu não sei o que você tem projetado para o próximo ano, mas decida no seu coração, você precisa investir. Investir em conhecimento, investir em crescimento, investir em capacitação, investir em sair do lugar que você está. Eu sempre fazia uma piada antigamente. Final do ano eu fazia a seguinte oração: Senhor, me dá um corpo magro e uma conta gorda. Aí chegava no final do ano eu falava assim, Deus não fez nada, eu continuo gordo e sem dinheiro no banco. Bom, parte eu comecei a fazer, eu perdi mais de 10 quilos nesse ano. Só não consegui a conta gorda, gente. O corpo magro eu estou no caminho. Né, William? O William também está no caminho. A gente está aqui consultando com a Jéssica, a gente está nesse caminho do corpo magro. Mas ainda não achei a conta gorda, mas estou no princípio. Uma parte eu tenho que fazer o que me cabe. Eu estou me exercitando, eu estou comendo melhor. Eu estou fazendo a parte que me cabe. Agora, abrir a janela dos céus e derramar a bênção tal é com Deus, gente. Mas eu estou no processo, eu estou investindo, eu estou crescendo. Então você precisa fazer aquilo que você pode.
Você pode caminhar, você pode se exercitar, você pode fazer a sua parte, é o que eu estou fazendo. Agora, abrir a janela dos céus e derramar a bênção tal com Deus. Na hora certa, Ele vai derramar a bênção tal sobre a minha vida, porque eu estou investindo naquilo que eu quero. Naquilo que a palavra diz, nós precisamos continuar investindo. Então, se você quer algo, você precisa investir, fazer a sua parte, sair do lugar da acomodação, sair do lugar que você está. E aí, para nós terminarmos, eu queria que você ficasse de pé. Virasse para o irmão que está aí do seu lado. Olha para ele aí e diz assim, ó, Reobote na sua vida. Repete, Reobote na sua vida. Em 2022, o Senhor vai fazer você prosperar. Você vai frutificar em 2022, porque esta é a vontade do Senhor. Você pode dar um forte aplauso a Ele? Você pode glorificar a Ele? Aleluias! Guarda esse nome, Reobote. O tempo do Senhor nos fazer crescer. O tempo do Senhor nos fazer prosperar. E este tempo é agora. Este tempo é hoje. E nós vamos